Olá pessoal, então nessa aula aqui a gente vai estudar os orbitais atômicos do átomo de hidrogênio, principalmente no que se refere à parte radial, tá bom? Porque uma das situações mais interessantes de estudar as funções de onda do átomo de hidrogênio é justamente saber qual é o raio mais provável do elétron em cada órbita, né, do átomo de hidrogênio. Para isso a gente vai precisar escrever as funções de onda de alguns orbitais, né, pelo menos os mais simples que a gente tem, né, e estudar qual é o raio mais provável, né? E qual seria, por exemplo, o raio, né? Quando se refere ao valor esperado. O valor esperado do raio em cada órbita, né? Atômica, né? A gente vai ver que, na verdade, a gente não pode nem chamar de órbita, porque a gente vai ter uma densidade de probabilidade que se estende desde o raio igual a zero até o infinito, né? Então, vamos começar aqui pegando os estados, né? Na qual o n, né? Igual a 1. Consequentemente, a gente tem apenas o L igual a zero, né? E o m igual a zero. Esse aqui é o chamado, né, orbital 1s, ok? Do átomo de hidrogênio. E eu vou pegar os estados n igual a 2, né, com o L podendo ser também, na verdade, duas coisas, né? Pode ser L igual a 0 e pode ser L igual a 1. O L igual a 0, obviamente, o m vai ser 0. Isso aqui é chamado de orbital 2s, né? E o L igual a 1 produz, né, m igual a menos 1, 0 e mais 1. Isso aqui a gente chama de orbital 2p. Né? As funções de onda, como a gente já viu aqui, né, é uma junção, né, de as funções do tipo n, l e m, né, do átomo de hidrogênio, r, θ, φ, né, a menos de uma constante de normalização, é uma junção dos polinômios de Laguerre, né, que depende aqui basicamente de r, né, e depende de n e l, né, ao mesmo tempo, juntamente com a parte exponencial, né, que depende aqui também de r, né, a menos de uma constante, né, juntamente com outra parte aqui de potência, né, que também depende de r, né, elevado aqui a uma constante que depende de l também, né, l mais 1 basicamente, aqui tem uma constante ainda, né, e o harmônico esférico, que depende de L e M, e depende de θ e φ. Né? Quando a gente junta esses orbitais atômicos aqui para cada um desses índices aqui, né, e faz a normalização de cada uma dessas funções aqui, eu vou ter, por exemplo, para o psi de 1, 0, 0, dependendo de θ e φ, é uma função bem simples, né? Ela só é 1 sobre raiz de π, né? O raio de Bohr aqui é elevado a 3 meios, né, e a parte exponencial. Né? Isso significa que o harmônico esférico aqui é uma constante para esse orbital, né? Esse aqui é o orbital 1s, ok? E significa que esse orbital aqui ele é esfericamente simétrico, o seu polinômio de Laguerre característico basicamente é uma constante também, e não tem esse termo aqui radial, tá bom? Então, basicamente você tem aqui a função de onda, que é a única parte aqui exponencial. Né? Agora a gente, por exemplo, tem o orbital 2, 0, 0, que esse aqui é o orbital 2s, em função de θ e φ, ele é um pouquinho mais complexo, né? Vai ser 4 sobre 2π, né? Uma vez que você normaliza o raio de Bohr, como a gente já discutiu aqui. Né? Aí vem um polinômio de Laguerre, né? Que é 2 menos x, basicamente, né? Que é 2 menos r sobre o termo aqui do raio de Bohr, né? É elevado a menos r sobre 2 a 0. Ok? Aí, isso aqui é o nosso orbital 2s. Né? As outras funções de onda que são relacionadas ao orbital 2p, a gente tem quando o n igual a 2, o l igual a 1 e o m igual a 0, né, em função de θ e φ, a gente tem essa mesma constante de normalização aqui, a 0 elevado a 3 meios, só que aqui só depende de a 0, né? É uma função linear. Isso aqui dá elevado a r sobre 2 a 0, só que já tem um termo angular aqui que é cosseno de θ. Esse aqui é o chamado orbital 2p. Né? Alguns autores até chamam de 2px, né? Ou 2pz. Né? Aí tem os outros dois orbitais, que é o psi de mais ou menos 1, né? Quando o m é mais ou menos 1, que me dá 1 sobre raiz de 2 sobre 2
π, A0 elevado a 3 meios, né? R sobre A0. A parte exponencial é muito parecida, né? Essa parte radial é basicamente idêntica, né? A menos de uma constante, mas é idêntica, né? E aqui fica seno de θ, né? É elevado a I mais ou menos φ. Né? Esses aqui, alguns autores chamam de orbitais Px e Py, esse aqui sendo Pz, né? Mas é a nomenclatura que cada um carrega. Inclusive essa função aqui pode ser trocada por uma função puramente real, né? Que é seno de φ, cosseno de φ. Ok? Então aqui você tem os primeiros estados estacionários do átomo de hidrogênio, cada uma com sua respectiva função de onda, um polinômio de Laguerre que basicamente é uma função linear aqui nesse caso, né? Nesse caso aqui é um pouco mais complicado do que esse, né? E a gente pode começar analisando a densidade de probabilidade de cada um deles, né? Para analisar a densidade de probabilidade, a gente vai recorrer aqui ao nosso psi de nln, né? De r, θ e φ ao quadrado. Tá bom? Se eu calcular para cada um deles, né? Por exemplo, para o orbital 1s, o que a gente vai ter? O nosso psi 100 de r, θ e φ ao quadrado vai ser basicamente 1 sobre π A0 ao cubo, né, que é o raio de Bohr, elevado a menos 2r sobre A0, né, que é essa função aqui ao quadrado. Se eu pegar agora aqui a densidade de probabilidade desse rapaz aqui, elevando todo mundo aqui ao quadrado, como é que fica? Né, por orbital 2s, o que a gente tem? Vai ficar assim, ó. E para os orbitais 2px e 2py dpz, o que a gente tem? Então vamos começar aqui para o orbital chamado 2pz, né? Que é a função de onda 2, 1, 0. Como é que fica essa brincadeira aqui? Fica 1 sobre 32 também, sobre A ao cubo, né? R sobre A0 ao quadrado, ok? É elevado a menos R sobre A0, cosseno ao quadrado de θ. Né? Já para o nosso orbital, que é o 2px e o 2py, eles vão ter densidade de probabilidade idêntica, porque aqui depende apenas da parte exponencial. Né? Então, se eu considerar apenas a função complexa aqui, né, a minha densidade de probabilidade é a mesma coisa. Se eu considerar as funções cosseno de φ e seno de φ, eles vão ter uma densidade de probabilidade levemente diferente, mas isso não muda os resultados principais que a gente vai ter. Tá bom? Que a gente vai discutir aqui nessa aula. Então, o nosso psi de 2, 1, mais ou menos 1, de r, θ e φ, vai ser o quê? 1 sobre, aí aqui já é dividido pela metade, 64A0, né? R2 quadrado, elevado a menos A0, e aqui fica seno quadrado de θ. Né? Então, aqui a gente tem a nossa densidade de probabilidade, né? Para cada um deles. O psi quadrado, na verdade, né? Porque uma coisa importante sobre sistemas em 3 dimensões é que quando a gente normaliza a função de onda, a gente normaliza com a integral em dr de 0 até infinito, né? A integral em θ é de 0 a π, né? E a integral em φ é de 0 a 2π, né? Isso aqui vai ser o nosso dφ. O elemento de volume é R2 seno de θ, né, juntamente com esses outros termos aqui, né, esse termo aqui. E aí a gente vem com o nosso psi de r, θ e φ ao quadrado. Né? Então, quando a gente vai analisar a densidade de probabilidade, né, isso aqui tem que ser igual a 1 para todos esses estados aí. A gente vai analisar a densidade de probabilidade, a gente tem que separar a parte radial da análise, né? Ou seja, pegando aqui a função de onda, juntamente com a parte radial, né? E aí separa da parte angular. Tá bom? Principalmente para as funções que não envolvem, né, uma dependência explícita angular. Por exemplo, essas funções aqui, né, do orbital 1s, né, esse orbital 2s, por exemplo, eles não têm dependência angular, eles são esfericamente simétricos. Em compensação, os orbitais 2p, eles têm dependência no ângulo θ, mas não têm dependência no ângulo φ. Isso é importante na hora da gente fazer as contas aqui, né, de analisar a simetria dos orbitais. Tá, ok? Então, ó,
Para a gente estudar a distribuição de probabilidade, o que a gente vai ter, na verdade, é que olhar para essa função aqui, né? Pelo menos a parte radial, né? do π quadrado. Então, se você pegar o π quadrado e você separar, né? Uma parte radial aqui, né? Uma função radial, né? De uma função aqui angular, o que você chama de densidade de probabilidade é justamente a junção, né? Desse termo aqui, r quadrado, né? Juntamente com a parte radial da densidade de probabilidade, né? Por quê? Porque integrando de 0 até o infinito, em dr, né? Que eu vou ter uma probabilidade igual, né? A 1, né? Para que seja normalizado, tá certo? Até porque esse rapaz aqui, quando a gente integra, né? Aqui está faltando o dφ, né? Esqueci. A integral desse rapaz aqui, né? Se você for fazer, vai ser o quê? Vai ser 2, né? Porque a integral do seno em dθ, né? Para uma função que não depende de r, a integral do seno, né? Vai ser justamente menos cosseno. Quando você substitui em π é menos 1, menos 1 vai ser 2, né? Juntamente com a integral do φ. Então, em geral, essa integral aqui é 4π. Ok? Então, a nossa densidade de probabilidade radial, né? Ela, basta você analisar a parte radial da função de onda juntamente com esse termo aqui, r quadrado. Ok? Então, quando a gente for estudar densidade de probabilidade, né, a dependência da densidade de probabilidade, pelo menos a parte radial, né, não vai ser somente o π quadrado, você tem que unir juntamente com o r quadrado, para que o resultado seja um número, né, dimensionalmente correto. Então, probabilidade, basicamente, vai levar em consideração aqui esse fator aqui multiplicativo, que é o r quadrado. Então, para a gente estudar a densidade de probabilidade, a gente precisa pegar aqui a parte radial, juntamente com a parte radial aqui, né, obviamente quadrada, da função de onda, né, que vem justamente daqui. Esse cara aqui seria o r quadrado, né? Esse cara aqui seria o r quadrado, né, que é justamente essa parte radial aqui da função, né? Todo esse termo aqui, né, polinômio de Laguerre juntamente com esses termos aqui, é o que a gente chama de parte radial da função de onda. Então, eu vou pegar essa parte radial aqui juntamente com o termo r quadrado, isso aqui vai ser a minha densidade de probabilidade radial. Ok? E é sobre ela que a gente vai estudar, né, os valores esperados, né, e juntamente o raio mais provável. Então, como é que fica para os orbitais? Então, vamos começar calculando aqui o raio mais provável. Ok? Para calcular o raio mais provável, né, eu vou ter que, basicamente, encontrar o máximo da distribuição. Ok? Para encontrar os máximos, né, e os mínimos da distribuição, a gente precisa, basicamente, derivar a nossa densidade de probabilidade, né? Então, para começar aqui, vamos para o orbital, né, um S, que é basicamente o nosso ket 100, né? Ele produz uma função de onda que é um S, né? E aí a gente vai encontrar o raio mais provável do orbital S ao derivar, em relação a R, né, a nossa distribuição de probabilidade. Quem é? Esse cara aqui, ó. Então é 1 sobre π A0 elevado a 2R sobre A0. Igual isso aqui a zero. A constante de normalização a gente não vai precisar se preocupar nesse momento aqui, né? Então, derivando isso daí vai ficar R, né? Cai aqui o menos 2 a 0 vezes a exponencial, mais 2R elevado a menos 2R a 0. Isso aqui tem que ser 0, né? A gente pode cancelar esse termo aqui, que vale para todos os R, né? Que a gente está querendo encontrar. Excluindo aqui, obviamente, o R tendendo a infinito, que é uma solução para esse cara aqui, né? R tendendo a infinito, isso aqui dá 0, independente, né, do que aconteça aqui com os expoentes, ok? Então, se a gente excluir esse rapaz aí, vai ficar assim, ó. Menos 2
R2A0, né, mais 2R, né, isso aqui tem que ser igual a zero. Então a gente tem o que? R2, 2R sobre A0, né, isso aqui é igual a zero. Né? Então a gente tem o que? Raio igual a zero ou raio a zero. Então, a gente conclui, como a gente não está querendo saber onde é que a função se anula, né, a derivada se anula na origem, tem uma solução, né, e em A0, que é justamente o raio de Bohr. Né, então, consequentemente, o raio aqui mais provável da orbital 1s é A0. Quando a gente faz um gráfico agora da densidade de probabilidade radial em função do raio para o orbital 1s, né, que é justamente essa função aqui, que a gente obtém uma função assim. Ó. Ou seja, ela possui uma derivada igual a zero aqui na origem, que é justamente essa solução aqui, né, mas não interessa para a gente, tem outro no infinito, que era justamente essa solução aqui. Né, mas aí tem o seu máximo de probabilidade aqui em R igual a zero. Bom, então, na verdade, a cara, digamos, desse orbital aí do ponto de vista radial seria algo assim. Você tem aqui uma esfera, né, de raio A0, né, e aí o máximo de probabilidade aqui se encontra nessa distância aqui. Então você tem um orbital atômico que tem uma distribuição máxima nessas imediações aqui. Não quer dizer que tenha próximo ao núcleo. Tem. Né? E longe do núcleo também. Então você tem aqui uma densidade de probabilidade nesse ponto aqui não nula. Né? E nesse ponto aqui também não nula. Tá certo? Só que o lugar mais provável, né, da órbita do elétron seria a essa distância aí, né, o máximo da distribuição em A0, que é justamente o raio de Bohr. Okay? Isso aí para o orbital 1s. Okay? Para o orbital 2s, né, que é justamente o nosso ket 200, que dá origem à nossa função de onda 2s, para calcular o máximo desse orbital aí, né, a gente vai derivar em relação a r, né, o nosso termo de r quadrado juntamente com a função radial. Então, 32 a 0 ao cubo, né, 2r sobre a 0 ao cubo é elevado a r sobre a 0. E a gente iguala isso aqui a 0. Ok? Então a gente deriva esses três termos aí, né, desconsiderando aqui a constante, fica assim, ó. Aqui a gente tira também que o R em 2A0 seria uma solução. Então a gente já tem R igual a 0, R igual a 2R. E desse outro termo aqui sobra o quê? Sobra apenas menos 2R sobre A0 mais R quadrado sobre A0 ao quadrado mais 4, 2R A0 menos 2R A0 igual a 0. Isso aqui é um quadrado, né, uma parábola. Tem, obviamente, duas soluções. Como é que fica aí? Bom, então a gente tem duas soluções aqui. Um R máximo, né, do 2S é igual a 3 mais raiz de 5 a 0. E o outro R máximo, né, do orbital 2S é 3 menos raiz de 5 a 0. Isso me dá aproximadamente 5,23 do raio de Bohr. E o outro é 0,76 a 0 do raio de Bohr. Né? Quando a gente olha aqui a nossa distribuição de probabilidade, você faz um gráfico aí da densidade de probabilidade
em função do raio, não é difícil você verificar, né, para esse orbital 2s, né, que essa distribuição ela é assim, ó. Ou seja, realmente as soluções que a gente tinha encontrado anteriormente, né, tipo R igual a 0, né, R igual a 2 a 0, corresponde a esses termos aqui, ó, 0, né, aqui é 2 a 0, dá para você descobrir depois que é um mínimo. A outra solução, que era aqui, 0,76 a 0, e a solução principal, que te dá o raio mais provável, é 5,23 a 0. Né? Daí esse orbital, em termos de densidade de probabilidade, seria algo do tipo assim. Você tem inicialmente aqui uma alta densidade de probabilidade, em torno de um raio de 0,76 do raio de Bohr, ou seja, menor do que a unidade do raio de Bohr. E você tem outra densidade de probabilidade, mais intensa, ok? Em 5,23 a 0. E aí você tem as duas distribuições de probabilidade, essa menor e essa sendo a mais provável, né, naquela distância. Então o orbital 2s ele tem essa cara aqui, com essa distribuição aqui, né, da densidade de probabilidade. Uma parte aqui mais importante, né, que é justamente esse ponto aqui, e você tem outro ponto aqui que é de 0,76. Ok? Então fica aí os dois raios, né, desse orbital. Esse aqui seria o nosso um esquema, né, representativo do orbital 2s. Então, da mesma forma que o 1s, né, ele tem essa órbita aqui simétrica, o 2s também tem órbita simétrica, só que ele tem duas densidades principais, uma em 0,76, né, só deixando claro aqui, 0,76, que é esse raio menor, né, e esse raio maior aqui, bom, é 5,23. Tá bom? Então, na verdade, o raio mais provável aqui, que a gente considera para o orbital 2s, é 5,23 a 0. Ok? Vamos agora para o orbital 2p. Né? Vou começar com 2pz, né? Que é o nosso Cat 210, né? Que alguns autores chamam de 2pz. Isso aqui me dá origem à função de onda 2p. E aí, para calcular o raio desse orbital 2p, a gente vai derivar a densidade de probabilidade, que nada mais é do que R2 sobre 32 π a 0 ao cubo. Aí tem um termo aqui que é R sobre a 0 ao quadrado é a 0. Ok? Então como é que fica? R na quarta menos a 0 é elevado a 0. Mais, deriva desse rapaz aqui, 4π, 4R3 é elevado a menos R a 0. Ok? Isso aqui tem que ser igual a 0. Consequentemente, a gente tem R ao cubo menos R sobre a 0 mais 4 é elevado a 0. Quais são as soluções aqui? Tirando R tendendo a infinito, que é uma solução também, você tem R igual a 0, ou, né, que é a nossa resposta, R igual a 4 a 0. Né? Então, o máximo da probabilidade do orbital 2p é 4 a 0. Se você faz aqui a densidade de probabilidade, não é difícil você ver que o orbital 2p, que é a nossa função radial 2,1, com r quadrado, né, seria uma função também muito parecida com o orbital s. Seria assim. Bom, onde aqui agora, diferentemente lá do orbital 1s, né, e do 2p, aqui é 4 a 0. É o máximo de probabilidade desse orbital. Então esse orbital aí 2p, né, se assemelharia, né, uma órbita aqui de tamanho
né, uma esfera aí de raio 4A0. Bom, e a maior parte da densidade de probabilidade se encontra, né, nessa região. Bom, é o máximo da densidade de probabilidade. Isso aqui seria o orbital, né, 2p. Você pode chamar de 2pz, né, se quiser, do ponto de vista radial. Ok? E então, o nosso raio aqui mais provável para esse problema, 4A0. Já é bem... Perceba que o raio do orbital 2p é menor do que o raio do orbital 2s. O orbital 2s, inclusive, é mais complexo que o orbital 2p do ponto de vista radial. Ok? O outro orbital 2p que a gente pode calcular, né, que é o 2px, 2py, né, alguns autores gostam de chamar, é o mais ou menos 1, né, que dá origem também a uma função de onda 2p. E aí, como a função é muito parecida uma com a outra, né, basicamente é idêntica, né? Só vai mudar aqui um fator de normalização, então vai ficar r sobre 64, né, e a ao cubo, aqui vai ficar r a0 ao quadrado elevado a menos r sobre a0, ok? Aqui igual a zero. Então daqui a gente também tira a mesma coisa, que o r é zero ou o r é igual a 4A0, ok? Então a forma que a distribuição é semelhante à anterior, você tem a mesma coisa. Então do ponto de vista radial, não tem muita diferença, né, entre a variação do m, né? Então, se o m aqui é mais ou menos 1 ou 0, você tem a mesma distribuição radial. Mesma coisa aqui, o pico em 4A0. Ok? Então, o nosso orbital aqui também tem essa mesma característica aqui, né? Agora, perceba que do ponto de vista angular, eles são diferentes. Então, aqui é a densidade de probabilidade. Mas, do ponto de vista angular, eles são ligeiramente diferentes. Por quê? Porque se você olhar a densidade de probabilidade, alguns autores, né, gostam de separar esse cara aqui, né, que tem essa função de onda aqui, em cosseno de φ e seno de φ. Então esse cara aqui, ele é cosseno de θ, esse aqui é seno de θ, e aqui cosseno de φ e seno de φ. Então tem uma divergência, os orbitais eles são um pouco diferentes do ponto de vista angular, mas radialmente são idênticos. Radialmente são idênticos. Okay? Por isso que a sua distribuição radial ela é idêntica. Aqui é 4A0. Ok? Então, para resumir, o que a gente tem? A gente tem que a função 0, 0, que é o nosso orbital 1s, né, ela tem um raio mais provável igual ao raio de Bohr. O orbital 2s, né, tem o raio mais provável, aproximadamente aqui, 5,2A0. Né? E os orbitais 2p, do tipo 2p, né, esses dois, eles têm o mesmo, né, só corrigir aqui, os orbitais 2p, eles têm o mesmo raio mais provável, que é exatamente 4 vezes A0. Ok? Então, observe como muda bastante, né, da camada 1s para a camada 2s no átomo de hidrogênio, né, e para a camada 2p. Perceba que aqui, né, fica 5 vezes maior, né, e aqui fica apenas 4 vezes maior. Então, em valor de probabilidade, né, a camada 2p, né, ela é mais interna, digamos assim, do que a 2s. Você tem uma distribuição um pouco mais interna, né? O raio mais provável aqui é menor do que o raio mais provável do 2s. Ok? Vamos olhar agora aqui o valor esperado, né? Como é que fica, né, o valor esperado? O valor esperado, né, é justamente o valor,
médio de R. Como é que fica para cada um dessas órbitas aí? Agora, para calcular isso aqui, a gente vai ter que ter um cuidado com a normalização da função de onda, né? Então, aquelas constantes de normalização são importantes. Por quê? Porque o valor esperado do raio, né, vai ser o psi de NLN, estrela, né? Função aqui de onda, R, psi de NLN, R de θ e φ, aí vem R2, seno de θ, de θ, de φ. Ok? Bom, como é que fica para cada uma daquelas funções? No orbital 1s, né, o valor esperado do raio na camada 1s vai ficar assim. Aqui basicamente você vai fazer uma mudança de variável, né, chamando, por exemplo, 2r sobre a0 de x, né? E aí o nosso raio aqui mais provável vai ficar o quê? Vai ficar, cancela esse π com esse π, vai ficar 4 sobre a0 ao cubo, né? A integral de 0 até infinito, de quem? De x, a0 ao cubo, x3, né? Sobre 8. Aqui fica 0 dx sobre 2 é elevado a x. Ou seja, a gente vai ficar com a0 sobre 4, então cancela esse rapaz aqui, esse aqui com esse aqui, 4. Aqui 2, né? E aqui 1. Juntamente com esse 2 dá a0 sobre 4. A integral de x3 é elevado a x dx. Bom, essas integrais aí são integrais, né, bem exaustivas, mas dá para resolver facilmente por partes, né? Para a gente adiantar um pouquinho aqui, o resultado dessa integral aqui é 6, mas não é difícil de encontrar esse resultado aí. Basta você resolver várias vezes por partes aí. Ok? Então, o valor esperado do raio no orbital 1s vai ficar o quê? 3 meio de a0, ou seja, olha como é interessante, o valor esperado é 1,5 a 0, né? 3 vezes maior do que o valor mais provável, né? Quer dizer, uma vez e meia maior do que o valor mais provável. Ok? Para a orbital agora 2p, 2s, né? Como é que fica essa brincadeira aí? Fica assim, ó. Aqui eu vou chamar também de R sobre a0 de um certo x, né? Fica assim, 1 sobre 32 a0 ao cubo, né? Integral de menos infinito até infinito de 4 menos 4x mais x ao quadrado, né? Aí vem aqui com a0 ao cubo, x ao cubo, né? Aí vem com a0 dx elevado a menos x vezes 4π. Né? Ou seja, vai ficar a0 sobre 8, que a gente cancela esse 32 com esse 4, dá 8. Cancela esse a0 ao cubo com esse a0 ao cubo. E esse π com esse π. Mas tem um a0 que sobra aqui, um 8 que sobra aqui. Fica integral de infinito até infinito, 0 até infinito, menos 4x mais x3 elevado a x dx. Bom, essa integral aqui também, integral aí extremamente exaustiva, mas que você consegue resolver por partes.
né? Dá trabalho, mas o ideal é que você jogue aí um software de cálculo de integral, não é tão difícil assim, mas dá para resolver por partes, mas dá muito trabalho, né? Mas isso aqui dá 48. A gente vai usar apenas o resultado, de tal forma que o raio, o valor esperado da orbital aí 2s, né, vai ser 48 a 0 sobre 8, né? Ou seja, o valor esperado aqui do orbital 2s é 6 a 0. Para o orbital agora 2p, né, a gente tem que ter um cuidado aqui agora, né, porque eles têm simetrias, né, diferentes, né, com relação a θ. Então vamos lá. O orbital 2p para m igual a 0, que é aquele que eu chamei de 2pz, né, fica assim, ó. Bom, aqui a gente faz a mesma coisa, chama r sobre a 0 de x, faz as mudanças de variável devida aqui. Essa integral vai ficar assim, 1 sobre 32π a 0 ao cubo, né? Integral de 0 até infinito, aqui R3 vai ficar ao cubo x3. Aqui a gente tem x quadrado, né? Esse cara é x. Ok? Sai 1 a 0 dx, da diferencial elevado a menos x. E aí essa integral aqui, a gente também não precisa gastar muito tempo, mas dá para resolver com substituição trigonométrica simples aqui, ou então por partes também, ó, considerando esse cara aqui como seno, né? Você pode chamar de x cosseno de θ. Esse cara aqui vai ser o dx, né? Não é difícil de fazer. Essa integral toda aqui vai ser 2/3, né? Então, junto 2/3 aqui da integral do θ, né, juntamente com 2π da integral do φ. Ok? Então, a gente cancela aqui esse 4π com esse 32π, ficar 8. Tá? Sobra somente o que? Vai ficar, com o 3 ali vai ficar 24, então 1 sobre 24 a 0, integral de 0 até infinito, de x elevado a 5, elevado a menos x, dx. Aqui também, exaustivamente, você pode resolver por partes. Muito trabalho, mas não é difícil. Né? Vai te dar 120. Ok? Esse aqui vai me dar 120 a 0 sobre 24, que é 5 a 0. Ou seja, o raio mais provável do orbital 2π para m igual a 0 é 5 a 0. Perceba que ainda é menor do que o raio valor esperado, né, do orbital S. O orbital S é 6 a 0, esse cara aqui é 5 a 0. Finalmente, para concluir o orbital agora 2p, só aqui para m mais ou menos 1. Ok? Então esse aqui vai ficar como? Esse valor esperado aqui, 2p quando m é mais ou menos 1. Aqui é um problema agora de integral. Esse aqui vai me dar 2π, essa integral. Essa outra integral aqui vai me dar 4/3. Vai resolver também de forma semelhante, né? Inclusive usando o resultado aqui anterior, né? Porque você pode dizer que cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado de θ, e aí fica seno ao cubo aqui. A integral só de um vai dar 2π, você tira um do outro. Vai dar π no caso, né? Você tira um em relação ao outro, vai me dar 4/3. Ok? Então não é tão difícil assim. Bom, aqui também vai ficar uma integralzinha em x elevado a 5, né? Então vamos cancelar todo mundo aí. Então vai ficar assim, ó.
fica um raio aqui do orbital 2p, mais provável, 5 a 0. Aí você vê que não depende de m, né? As duas distribuições são idênticas, né? Então não deve depender de m. Então para m igual a 0 e para m mais ou menos 1, você tem o mesmo raio, o mesmo valor esperado para o raio. Tá ok? Então, de forma geral, o que a gente tem para valor esperado? Ó? Vamos resumir aqui. Para o orbital 1s, o valor esperado do raio da órbita, né, é 1,5 a 0. Para o orbital 2s, o valor esperado da órbita é 6 a 0. E para os orbitais 2p, que são justamente essas funções aqui, né, que são os orbitais 2p, de forma geral, o valor esperado para esses orbitais aí é 5 a 0. Né? Então perceba que, em termos de valor esperado, né, você vê também que a órbita, né, 2p, ela ainda é menor ainda, né? Ela tem um valor esperado menor do que o 2s. Né? A gente já tinha visto que o raio mais provável, né? Só um comparativo aqui, né? O raio mais provável aqui no caso do orbital 1s era o raio de Bohr, 1 vezes o A0. O raio mais provável aqui do orbital 2s, né, tinha sido 5,2 a 0, aproximadamente, né? Se for recuperar aqui aquela conta que a gente fez, 5,2, e o outro era 4, que tinha distribuição também simétrica, 4 a 0. Então mantém a ideia de que quanto maior o momento angular, o valor do momento angular, menor é o raio mais provável da órbita e o valor esperado do R. Né? E aí, se você quiser estender isso às funções de onda do nível 3, por exemplo, né? Como é que ficaria de forma geral? Né? Eu vou colocar uns gráficos aqui que a gente encontra facilmente em alguns sites de educação, né? Sites educacionais. Então, como é que fica essas funções aí quando a gente junta todo mundo? Bom, aqui eu tirei essas funções de onda aqui do site, né? Desse site educacional aqui, né? Que mostra justamente a distribuição radial de probabilidade do orbital 1s comparado às outras. Né? Então perceba que o 1s só tem um único pico aqui, né? Que é justamente o raio mais provável, que é em torno de A0, né? Que a gente tem unidades de A0, né? Então ele é maior aqui. Então, número quântico 1, L igual a 0, ML0, aqui o spin, né? A gente considera aqui, esse gráfico foi feito com um modelo de spin para um elétron, né? Que é meio, né? Então tem duas possibilidades, né? Cabe 2 elétrons nesse orbital. Esse orbital aqui é esfericamente simétrico. Né? Tem mais ou menos essa distribuição de probabilidade. Quando a gente vai para os orbitais 2p, a gente tem essa figurinha aqui. Ó. O orbital 2s, como eu já falei, tem 2 picos, né, de densidade de probabilidade que reflete em 2 coroas aqui de densidade. Né? Uma mais provável e a outra menos provável. Né? E perceba que aqui é em 0,7 a 0. Esse cara aqui é 5,2 a 0, mais ou menos, né? E aí perceba um comparativo com o orbital 2p, né? Então perceba que quanto maior o momento angular, menor o valor do raio, né, mais provável, né? Só que os orbitais 2p, por eles terem momento angular diferente de 0, né, eles têm um valor de ml, né, também que muda de menos 1 até 1. Aí eles têm uma distribuição espacial diferente, né? Por exemplo, o ml igual a 0, a gente tem a função de onda, né, como a gente já calculou lá, cosseno quadrado. Né? Esses outros orbitais aqui, a gente pode dividir em 2, o mais ou menos 1, como sendo seno ao quadrado de θ. Né? Você pode dizer que um é cosseno de φ quadrado e o outro é seno de φ quadrado, para não deixar complexo. Né? Porque aí você fica com funções reais. Então são basicamente essas funções aqui constroem essa distribuição angular. Tá bom? Quando a gente vai para os outros orbitais, como é que fica? O orbital, por exemplo, 3s. Né? O 3s ele tem 3 picos de probabilidade. A gente não calculou aqui, mas
Pelo gráfico dá para ver mais ou menos que é um em torno de um raio de Bohr, o outro em torno de 4 vezes o raio de Bohr e o outro lá para próximo de 13, né, vezes o raio de Bohr. Você tem 3 coroas aqui para representar. Esse orbital, como ele não tem momento angular, ele é esfericamente simétrico. Bom, então, o L igual a 0 e μ igual a 0, cabem 2 elétrons nesse orbital. Quando a gente vai agora para orbitais com momento angular, aqui para 3p agora tem 2 máximos de probabilidade. Então, por isso que tem essas duas distribuições aqui. Ó. Essa aqui, né, e essas outras aqui. Só que eles têm simetrias, né, diferentes. Né? Então, uma tem uma simetria angular diferente da outra, que te dá, né, essas densidades de probabilidade aqui. Ok? Então, o orbital 3D é mais complicado ainda, mas ele tem apenas um único valor de máximo de probabilidade aqui em torno de 9. Né? 9 a 0. Né? Só que a parte angular dele é bem mais complexa do que os outros orbitais. Tá bom? Vai depender aqui da distribuição das funções dos momentos dos harmônicos esféricos. Quem vai dar essa distribuição aqui, né, é justamente o harmônico esférico. Tá bom? Tanto essas aqui são os harmônicos esféricos. Ok? Para esses números aqui. Tá bom? Então eu trouxe aqui basicamente a ideia, ó, que se você observar, quanto maior o momento angular, menor é o raio da órbita. Aqui também, ó, o orbital 3s, o orbital 3, né, também vale a mesma coisa. Quanto maior o momento angular, mais interna, né, é a camada, né, do ponto de vista radial. O orbital 3s, por exemplo, ele está bem nas camadas mais externas, né, digamos assim, do que o orbital, né, 3d e 3p. Né? Então, é isso. Até a próxima.